Então, galera, eu tenho que dizer que desde 2019 eu não me divertia assistindo a um filme da Marvel. E Thunderbolts finalmente mudou essa situação, tá? Eu realmente me diverti assistindo um filme da Marvel e é sobre esse filme que eu quero gravar e falar aqui no vídeo de hoje, tá? Então assiste o vídeo aí até o final para você conferir aí todas as minhas considerações. Galera, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Meu nome é Pedro, seja bem-vindo ao Memórias de Cinema. Antes da gente começar, eu tenho que fazer aqueles mesmos avisos. Se você gosta aqui de cinema, principalmente crítica de cinema, se inscreve aqui no canal. E também, se você quiser me seguir lá no Letterboxd para ver aí o que é que eu estou assistindo, né, para ver as minhas listas, as minhas críticas, os meus textos, o link do Letterboxd está aqui na descrição do vídeo. Então, galera, vamos falar sobre Thunderbolts, né, que é um filme de 2025. E antes de começar a falar sobre Thunderbolts, eu tenho que falar um pouquinho sobre a minha história com a Marvel, tá? Porque eu era muito fã da Marvel, tá? Eu era muito fã da Marvel. Tá certo que eu comecei a assistir a Marvel numa época de criança e adolescência, então é óbvio que quando você é criança barra adolescente você vai gostar mais de super-herói do que quando você é adulto, né? Isso é meio óbvio, né? Mas de qualquer forma eu era muito fã da Marvel, tá? Eu era muito fã da Marvel mesmo. E assim, tem alguns filmes da Marvel que até hoje eu gosto demais. Homem-Aranha. Homem-Aranha não, Homem de Ferro, né? Eu tô falando só do MCU. Homem de Ferro, Vingadores, Guerra Infinita, Guardiões da Galáxia, etc, etc. Vários outros filmes. E eu acho que desde o Vingadores Ultimato, cara, a Marvel tava um saco. A Marvel tava um saco, tava horrível. Eram vários filmes e séries horríveis que não tinham nada a acrescentar, era só enrolação pro próximo filme, era chatice, era piadinha sem graça, era enrolação. Então, assim, eu posso dizer diversos exemplos, assim, sei lá, WandaVision, cara, puta enrolação, a série do Loki, chatice. Deixa eu ver, vários filmes ruins também, sabe? Vários filmes que apelam só pra fanservice, tipo o Homem-Aranha, cara, que lançou dos três Homem-Aranha, é só fanservice. Aquele filme não tem nada, é só fanservice. Outros filmes, assim, horríveis, Eternos, o Pantera Negra 2, vários outros filmes. E o pior de todos, né, pra mim, que foi o Thor, Amor e Trovão, que é um filme, assim, realmente inacreditável, sabe? Eu até assisti no cinema. E aí eu lembro que quando eu assisti o Thor no cinema, eu falei que, poxa, eu não quero mais assistir filme da Marvel no cinema. Então, assim, eu tava odiando a Marvel, né? Odiando essas produções recentes. Tanto é que eu parei de ver as séries. Eu não faço a mínima ideia. Eu não assisti a segunda temporada do Loki, não assisti outras séries, Demolidor, essas coisas. Não vi nada disso. E eu não tava nem vendo os últimos filmes. Então, assim, eu não vi a, a continuação da Capitã Marvel, eu não vi o Capitão América novo. Só que eu dei uma chance pro Thunderbolts. E por que eu dei uma chance pro Thunderbolts? Vou ser bem sincero. Porque eu tinha ficado interessado no vilão do filme. Porque apareceu pra mim um clipe que era o vilão simplesmente tipo evaporando com um dedo as pessoas. Aí eu fiquei, eita porra, sabe? Fiquei assim, caramba, é um é um superpoder realmente muito diferente visualmente falando, sabe? E aí eu fiquei interessado pelo filme por causa disso, só por causa disso. Eu não sabia de mais nada do filme, não tinha visto nenhum trailer, nada, eu não tava acompanhando as outras produções da Marvel, nada, sabe? E aí eu fiquei muito surpreendido com o filme, porque é um filme bom, é um filme divertido. Ele é um filme que ele acompanha principalmente a irmã lá da Viúva Negra, né? A Helena. E ela tá aí, né, fazendo aí uma missão pro governo dos Estados Unidos, né, uma missão meio underground, né, que ninguém sabe, né, é uma missão secreta. E aí ela acaba entrando no meio de uma armadilha com outros vilões, né, personagens secundários da Marvel. E aí é tudo um plano, na verdade, para matar eles. Só que aí eles acabam conhecendo um cara chamado Bill, né? Tem uma piada aí, o Bill.
E aí, Bill não, Bob, porra. O Bob. E aí, tem essa piada lá com esse cara. E depois eles descobrem que o Bob é um superpoder, né? Ele era aí um experimento. Ninguém sabe ao certo direito, mas ele era tipo um experimento de criar um super-herói. Só que o problema é que esse cara, né, ele é meio complicado, né? Digamos assim. Ele tem personalidades assim um pouco difíceis. E a partir daí ele acaba virando o vilão do filme, que é justamente aquele cara que simplesmente evapora as pessoas. Então a gente tem aqui essa trama de ex-vilões, anti-heróis, personagens secundários que ninguém liga, se juntando para tentar salvar o mundo de uma criatura simplesmente absurdamente forte, uma das mais fortes que já apareceu na Marvel. A história do filme é essa. E é um filme muito legal, acho que justamente por causa disso, sabe? Porque ninguém dava nada, eram personagens que ninguém ligava, mas eles tiveram química juntos, cara. Eles tiveram química juntos, eles tiveram é, uma questão junta, assim. Cara, eu lembro que, por exemplo, o Walker, né, que é o Capitão América lá, eu lembro que quando eu vi ele na série do Falcão e do Soldado Invernal, cara, eu tinha achado esse personagem um porre. E eu gostei dele aqui. Os caras pegaram, tipo, uma vilã lá do Homem-Formiga que ninguém liga. Tipo, ninguém liga nem pro Homem-Formiga. Imagina a vilã do Homem-Formiga. E transformaram ela numa personagem legal. A irmã da Viúva Negra, que também ninguém ligava. Cara, ela é uma personagem legal. Então, eles pegaram esses monte de personagem que ninguém ligava, trouxeram tudo junto. É uma equipe muito legal. É um filme que ele tem uma atmosfera muito diferente dos outros filmes da Marvel. Ele, óbvio, vai ter as piadinhas de vez em quando, mas até são piadas engraçadas, cara. As piadas, a maioria das piadas são por causa do David Harbour, e ele é um cara que, na minha opinião, tem um tom de comédia muito legal. São atuações boas, é um filme que tem uma mensagem também, principalmente em relação à depressão, que eu achei muito bem feito, assim, óbvio, poxa, não vai ser assim uma melancolia do Lars von Trier. Mas, poxa, para um filme da Marvel, para um filme mainstream, cara, é interessante você ter visto aquilo. Eu, pelo menos, achei. É um filme que tem um vilão excelente, cara, tem um dos melhores superpoderes visualmente falando que eu já vi. Tem cenas de ação muito legal. Cara, é um filme que me divertiu, é um filme que tem uma resolução muito diferente. Então, assim, eu gostei muito. Óbvio que não é um filme perfeito. Poxa, a questão política que é introduzida no começo do filme é piada, né? Não serve pra nada ao longo do filme. Também tem um outro ponto, né? Que alguns pontos poderiam ser mais desenvolvidos. Então, a ameaça do vilão poderia ser mais bem desenvolvido, né? A escala do filme, né? Então, tipo, às vezes o filme parece que foi todo gravado numa mesma rua. Então poderia ter sido maior isso, sabe? Poderia ter pegado, por exemplo, outros personagens, né? Outros heróis no universo para tentar lutar contra esse super vilão também seria mais interessante. Então, assim, não é também aquele filme nota 10, poxa, que espetáculo, mas é um filme divertido, é um filme diferente dos outros filmes da Marvel, é um filme que tem atuações boas, até mesmo o tom de comédia, cara, eu me irritava muito com os filmes da Marvel, principalmente esses últimos filmes, porque, tipo, você tinha uma puta cena tensa de drama, aí do nada você colocava uma piada horrível pra quebrar o clima. E nesse filme você até tem essas piadas, mas essas piadas são engraçadas, cara. Eu realmente ri com alguma dessas piadas. Então, é um filme que tem um tom de comédia legal. Cara, as cenas de ação, a porradaria do vilão com os heróis, né? Os heróis, cara, é muito legal. E como eu falei, o superpoder desse vilão é muito foda, cara. É uma das coisas mais legais, assim, que eu já vi de superpoderes visualmente falando, sabe? Então, poxa, Thunderbolts realmente me surpreendeu, eu gostei do filme e até me deu vontade de assistir de novo a Marvel. Talvez isso seja uma cilada, né? Porque eu acho que não sei se isso realmente significa que a Marvel voltou ou foi simplesmente algo esporádico.
Mas eu confesso que me deu vontade de assistir mais da Marvel, sim, depois desse filme. Se fosse pra fechar com a nota, eu acho que eu fecho com a nota 8. Como eu disse, ele tem defeitos, tá? Ele tem defeitos, não é um filme perfeito. Não é um filme que eu vou colocar no top 5 da Marvel. Mas, cara, desde 2019 que eu não me divertia assistindo um filme da Marvel. E eu acho que isso é mais importante do que qualquer nota, do que qualquer outra consideração, tá? Então, eu gostei demais de Thunderbolts e, sinceramente, eu recomendo bastante esse filme, tá? Então, assim, galera, esse foi aqui mais um vídeo aqui no Memórias de Cinema. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa o like, se inscreve no canal e me segue lá no Letterboxd, tá? O link vai estar aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui, galera. Eu vou estar deixando aparecendo aqui um vídeo ou outro vídeo aqui de uma crítica que eu fiz, né? Para caso você queira assistir outros vídeos aqui que eu gravei no canal. E a gente se vê até o próximo vídeo e tchau!